Realmente é assim, o chamado de Deus na nossa vida nos ultrapassa, porque nós nos achamos sempre indignos de tal vocação, de ver tão grande mistério, que é uma configuração com Cristo sacerdote. Mas ali estava escrito, chamado os 4 primeiros discípulos. Eu vi Tiago e João, que deixavam a rede, deixavam seu pai e seguia Jesus. Eu gosto muito de uma frase de São João Maria Vianney, que ele diz: se souberes o que é ser sacerdote, morreria não de susto, mas de amor. Então, o mistério do sacerdote é esse: é ser o coração, o amor de Deus no mundo. Então, se Deus me perguntasse se eu quisesse outra coisa, eu queria recomeçar, eu diria que eu queria ser sacerdote. Eu encontrei um retiro que acontecia em Salvador, um retiro chamado Maria Jovens. Uma jovem me encontrou durante o encontro e ofereceu um folhetim. O folhetim estava escrito ano sabático, tinha algumas dicas lá o que seria uma escola de evangelização, da Palavra de Deus. Ali me interpelou quando falou que era uma escola de formação da Palavra de Deus, mas não dizia nada além disso, não dava nenhuma informação de detalhes. Isso era setembro de 2001. E aí, em novembro de 2001, então eu mandei um e-mail para a comunidade, procurando saber o que era essa escola de formação, porque eu tinha vontade de fazer escola bíblica. E naquele momento eu estava terminando a faculdade já, eu estava fazendo o TCC, monografia, então já estava na perspectiva de entrar no mestrado, mas ao mesmo tempo eu tinha vontade de fazer alguma formação mais aprofundada na Sagrada Escritura, dada a minha missão que eu já tinha na igreja. Então, a irmã, na época, a irmã Maria Sara, foi quem me respondeu o e-mail, me convidando para fazer um retiro. Ele queria mandar uma revista sobre o ano sabático para mim, me convidava para um retiro que o tema era ser o que queres que eu faça. E era justamente o grito que havia no meu coração naquele momento, porque tudo que eu fazia para a igreja não me bastava. Eu já não me satisfazia apenas de ser o coordenador que estava lá todo final de semana na igreja, que estava na quinta-feira no grupo de oração, que estava nos diversos serviços, que pregava em outros lugares, já saía para pregar em outras cidades. Isso para mim não me bastava, eu tinha uma sede demais, e sobretudo a sede de conhecer melhor a Deus, para poder melhor evangelizar. Então eu fui fazer esse retiro com essa perspectiva, sendo que esse retiro ele veio depois de um acontecimento importante. Foi as provas do mestrado, Eu estava para entrar no mestrado e eu tinha pedido ao Senhor que Ele só me permitisse que eu fosse aprovado no mestrado, se caso fosse a vontade dele, porque eu tinha muito medo de acontecer no mestrado o que tinha acontecido na faculdade, quando eu me distanciei de Deus. Mas aí surgiu o retiro. O retiro foi na semana seguinte e eu fui fazer o retiro, e lá nesse retiro o momento de adoração foi oferecido durante a noite, no sábado à noite. Eu marquei para ir às 11 da noite, mas adormeci e só acordei às 3 da manhã, com a voz interior que dizia: agora que você descansou, venha que nós vamos conversar. Eu entendi que o Senhor me chamava a estar com Ele, E como eu lembrei que logo imediatamente que eu não tinha ido para a adoração, eu me dirigi para a capela daquela casa que a comunidade tinha. E lá, depois de 10 minutos que eu me prostrei, eu ouvi uma voz interior, a mesma voz interior me dizendo: abre Mateus 4. Lá em Mateus 4, eu não tinha ciência do que estava escrito, não era de gravar referências bíblicas, mas ali estava escrito, chamado os 4 primeiros discípulos. Eu vi Tiago e João, que deixavam a rede, deixavam seu pai e seguia Jesus, sem saber para onde ir, nem o que fazer. Eu só entendi que naquele momento eu deveria deixar justamente a minha profissão, isso que eu contei a história do mestrado, deixar meu pai representava a minha família, porque naquela altura meu pai já tinha falecido, mas tinha minha mãe, tinha meu irmão, também tinha os laços afetivos. Então eu entendi que eu tinha que deixar esse laço afetivo, deixar minha vida profissional e seguir o Senhor. E assim eu fiz, Entrei no ano sabático, na perspectiva de me formar e depois
saber o que Deus queria de mim, para onde Ele me conduzia, mesmo que fosse para retornar e depois continuar a minha vida. Mas aí Deus foi me surpreendendo logo no início. Logo no início do ano sabático, nós começamos o ano sabático em março, 19 de março. Em maio, 2 meses depois, houve uma ferida de igreja muito profunda naquele ano, 2002. É um ano que marca na vida da igreja uma chaga no seio da igreja, com os casos de pedofilias que existiram nos Estados Unidos. E nesse momento, eu lembro o Papa da época, São João Paulo II, ele fez uma declaração. Eu guardei uma frase dele nessa declaração: a igreja precisa de padres santos. Eu saí de ouvir aquela declaração dele. A comunidade, cada dia, ela propõe uma hora de adoração, juntos com todas as pessoas da comunidade. E ali naquele momento da adoração, eu passei 1 hora da adoração, que é a adoração em silêncio. Eu passei 1 hora ouvindo essa frase, como se eu ouvisse a voz do Papa. A igreja precisa de padres santos, a igreja precisa de padres santos. Eu olhava para a minha história passada, tudo que eu vivi, nos intervalos onde eu não estava, depois da escola, depois do tempo da faculdade. Eu olhava para toda a minha história e dizia: Senhor, não é possível que seja comigo, não é capaz de me fazer padre talvez, de me fazer santo impossível, pensava eu naquele momento. Mas aquela frase interpelava meu coração, era como uma batida no meu coração que voltava. Eu passei 1 hora realmente ouvindo essa frase, até a frase só cessou quando eu olhei para o Santíssimo e dei uma resposta. Depois daquela discussão toda, daquela briga toda com o Senhor, daquela luta toda com o Senhor, eu me rendi ao Senhor, Eu disse: Senhor, Tu sabes que eu não sou santo, mas se Tu queres, eu posso ser. Então, naquele momento, tinha sido a minha primeira resposta ao sacerdócio, Entender que o Senhor me chamava, entender que o Senhor queria que eu fosse um padre santo, mas entender também que eu tinha limitações, que eu tinha fraquezas, pecados, mas que o Senhor, querendo, Ele podia. Eu não poderia me tornar santo, mas o Senhor podia me tornar santo. E assim eu dei o meu primeiro sim. Mas como eu não queria que fosse algo de uma empolgação, que fosse uma coisa por causa daquela sensibilidade diante do fato da ferida no coração de Jesus, eu pedi ao Senhor um sinal para Ele, um sinal do que Ele realmente queria. E eu fiz a exigência ao Senhor que eu queria esse sinal no mês de agosto, que era o mês vocacional. Então, naquele ano, por volta do mês de junho, então um mês depois de ter acontecido isso, o nosso fundador, Diácono Jorge, iria para Roma, e alguém comentou que nós podíamos escrever cartas para o Papa que ele poderia levar, poderia colocar lá nos Correios do Vaticano, e que essas cartas chegariam à mão do Santo Padre. Eu disse: se com Santa Catarina não funcionou, talvez comigo funcione. Então, eu escrevi uma carta naquela altura, confiando naquilo que eu vivia naquele ano, todo o desejo que eu tinha de servir a Deus e a Igreja, e enviei. E a resposta do Vaticano chegou via anunciatura, uma carta, e chegou em minha mão exatamente no dia 1º de agosto, era um domingo, dia do Padre, primeiro domingo do mês de agosto. Então, para mim, foi uma clara evidência daquilo que eu tinha que fazer. Para mim foi a certeza de que Deus realmente me chamava, porque foi através de São João Paulo II que Ele me chamou no primeiro momento, dizendo a igreja principal de Santos. Foi através de São João Paulo II, com a bênção dele, que a igreja me confirmava que Deus me chamava a esse ministério. Então, quando eu cheguei na comunidade, eu trazia já um chamado de Deus no meu coração. A primeira etapa, podemos dizer assim, foi a vida consagrada e, posteriormente, a vida sacerdotal. Eu recebi o meu chamado à vida sacerdotal, tinha 12 anos, mas que foi um chamado que eu coloquei um pouco assim de parte.
Eu achava que isso não era para mim. E quando foi aos meus 20 anos, quando foi a minha conversão, novamente foi o meu encontro pessoal com Jesus, mas também o chamado que voltou. Então aí, ao desejo de uma entrega maior, de uma consagração, e a vida sacerdotal também veio junto. Realmente é assim, o chamado de Deus na nossa vida nos ultrapassa, porque nós nos achamos sempre indignos de tal vocação, de ver tão grande mistério, que é uma configuração com Cristo sacerdotes. Então, para mim é uma grande alegria hoje ser sacerdote na comunidade, de poder celebrar a Eucaristia, as confissões, poder ser também essa presença de Jesus também para o meio dos irmãos e das irmãs. Sou muito feliz de ser sacerdote, de dar toda a minha vida ao serviço também da nova evangelização, porque como padre missionário eu estou ao serviço da nova evangelização. O que me alegra é quando Jesus chamou os 12, disse, Jesus escolheu aqueles que Ele quis para ficarem com Ele. E depois é que vem a questão da missão que Jesus vai confiar aos apóstolos. Para mim o segredo da minha vida consagrada e sacerdotal está na vida de oração, na minha vida consagrada aos pés do Senhor. Porque se não fosse isso, o resto também não teria sentido. Até porque a nossa vida dá muitas voltas, a missão dá muitas voltas, muitas coisas mudam, mas há uma coisa que permanece, que é o meu coração consagrado ao Senhor. Portanto, a cada dia de poder adorar Jesus, de poder escutá-lo, de poder me deixar amar por Ele, de poder renovar também a minha entrega, a minha confiança nele. É daí que reside a minha força e a minha alegria. É daí. Se não fosse isso, certamente nada teria sentido, nem minha vocação se manteria de pé, penso eu. Então, o mistério da minha vida consagrada sacerdotal passa pela minha vida contemplativa, a vida de oração, a vida de adoração. Pronto, não é por acaso que a minha conversão se deu na adoração. Então, a dimensão eucarística sempre me acompanhou, desde a minha conversão até hoje. A dimensão eucarística é muito forte. Não só porque eu sou sacerdote, mas porque foi por aí que Jesus entrou no meu coração. Foi por aí que a mudança e a vida e a paz de Deus entraram no meu coração. Foi pela adoração. Então, para mim, hoje é um pilar essencial na minha vida a adoração, a vida de oração, o contato com a palavra de Deus diário, com a Lexio Divina. Isso é daí que vem a minha força e daí vem a minha alegria. Pronto, esse é o meu segredo para a minha vida consagrada e sacerdotal. É aí. O coração do homem é o mesmo em qualquer lugar. O coração do homem é o mesmo. Muda a roupa, muda a pintura, mudam as aparências, mas o coração do homem é sempre o mesmo. Todo homem tem sede de Deus, todo homem tem sede de absoluto, todo homem tem sede de eternidade, todo homem tem sede de verdade, todo homem tem sede de coisas profundas e autênticas. Todos têm essa sede dentro do coração. E é a partir daí que nós temos que descobrir as sementes do Verbo nos corações para, a partir daí, poder lançar o Evangelho, para saciar a sede dos corações a partir do Evangelho. A comunidade, ela é contemplativa, mas também ativa. Então isso nos ajuda, né? Contemplar o rosto de Cristo para depois sair em missão. E para mim isso me dá uma grande força de não sair por sair, né? Mas depois da contemplação nos colocar em ação, né? E acredito que nas casas onde existe a comunidade nós também trabalhamos, né? Na missão, nos presídios, né? Nos hospitais, na Fazenda da Esperança. Então temos esse trabalho também de misericórdia. Então nos ajuda muito contemplar o rosto de Cristo e depois sair em missão. Isso saberemos bem a quem levar, né, nesse momento de contemplação do Cristo glorioso, crucificado, né? Então é essa a nossa missão de poder anunciar o Cristo em nossas vidas. Uma experiência, né, como sacerdote na vida comunitária, logo depois desempenhei algumas missões dentro da Fazenda Esperança, do presídio, do hospital, e eu via muito a graça de Deus atuar pelo ministério da cura, né, da unção dos enfermos. Então, o tempo que eu fiquei dentro do hospital, HGP de Palmas, onde eu fiquei,
E eu vi a graça de Deus acontecer. Pessoas desfalecidas, pessoas que estavam com grande dificuldade, né, na saúde, e o momento que eu realizava, né, esse momento da unção dos enfermos, e era como que Deus, né, operasse na graça de poder voltar à vida, voltar à alegria, à força, né, por aquelas pessoas. E com isso, né, fortalecia mais a minha vocação, né, de saber que, sendo um instrumento de Deus, era algo que me fazia de estar com os povos. Eu gosto muito de uma frase de São João Maria Vianney, que ele diz: se souberes o que é ser sacerdote, morreria não de susto, mas de amor. Então, o mistério do sacerdote é isso, é ser o coração, o amor de Deus no mundo. Então, se Deus me perguntasse se eu quisesse outra coisa, eu queria recomeçar, eu diria que eu queria ser sacerdote. É algo na minha alma que não dá mais para voltar, não dá mais para ser outra coisa a não ser sacerdote. E sou muito feliz a realizar esse plano de Deus aqui no mundo.